E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Adaptação da igreja aos tempos modernos. Eu creio que toda sacudidela no mundo, as pessoas chamam freio de arrumação, provém de Deus, ou no mínimo com a permissão dele, para o nosso bem, para a igreja melhorar, se aperfeiçoar, se acertar e se encaminhar na direção certa. Os últimos tempos mostraram, pelo menos no mundo ocidental, uma deformação completa do conceito de que é igreja. Igreja passou a ser templo, na Idade Média era templo, a igreja era o templo mesmo, a bênção estava lá no templo. Em nossos dias passou a ser uma empresa religiosa que inclui templos, mas é uma denominação, uma organização. Há denominações que extrapolam qualquer bom senso e dizem que salvação é só naquela denominação. Existem várias denominações exclusivistas, na verdade são seitas. Essas denominações que dizem que salvação só para eles são seitas. O conceito de seita é isto: é um pessoal separado dos outros. Jesus tem uma igreja só. Quem quer se separar é que não é da igreja, é uma seita. E eles presumem, como os judeus eram muito soberbos e presunçosos, eles presumiam que Deus era só deles e a salvação era só para eles. Hoje, há denominações que guardam esse mesmo espírito sectarista para fazer a cabeça de seus adeptos, para eles serem mais fiéis e não deixarem a sua denominação. Eles, de forma alguma, admitem que uma pessoa saia da sua denominação para ir para outra. Vai ser punido por Deus, vai ser castigado, a mão de Deus vem sobre a pessoa, não vai ter a salvação na outra denominação, porque a única certa é aquela. Eu não vou citar nomes aqui, mas existem aos montes denominações que são seitas em nossos dias e estão fora do propósito de Deus. Mas o tempo, a dor, a tribulação, a perseguição vão fazer os membros dessas igrejas abrirem os olhos e entenderem que eles não são únicos, nem exclusivos e muito menos os melhores. Os judeus achavam isso. Quando houve aquele concílio no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, eles ficaram pasmos em reconhecer que os apóstolos aceitavam os gentios como sendo irmãos, com todos os direitos, mas eles não guardam o sábado, não se circuncidam, eles não guardam a lei. Como é que eles vão ser salvos dessa maneira? Então, foi esclarecido que a salvação é pela fé, a justificação vem pelo sacrifício de Jesus. E não tem exclusividade para ninguém, não tem judeu, nem gentio, nem nada, todos são um em Cristo. Então, todos os que estão pregando sectarismo vão para o inferno, porque está escrito claramente em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 a 19, que todos os que praticam essas coisas, todos os que praticam sectarismo, não herdarão o reino dos céus. Bom, mas Deus ama essa gente também que está lá nessas seitas ou nessas denominações sectaristas. Deus ama. E nada melhor do que um freio de arrumação, uma sacudidela no mundo. As pessoas vão entender que eles não são os únicos e vão reconhecer que precisam se unir aos outros também.
Eu me lembro daquele livro de Richard Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo, e depois ele escreveu Cristo em Cadeias Comunistas. O comunismo fez um bem tremendo ao Evangelho. O comunismo se levantou e matou e perseguiu cristãos. É incalculável a quantidade de pessoas que o comunismo matou. O Lenin matou 10, 20 milhões de pessoas. Depois veio o Stalin, que matou, 30, 40 milhões de pessoas. Os outros seguidores mataram menos, mas veio o Mao Tse-tung, que extrapolou a todos, matou muito mais, talvez, do que todos os outros juntos. E então, o número de pessoas cristãs que foram assassinados pelo comunismo passou muito de 100 milhões no mundo. No Camboja, eles matavam a golpe de foice e machados para não gastar munição, matavam cristãos assim aos montes, abriam covas e matavam aos montes jogando na cova o cristão morto. Foram mais de 1 milhão de mortos no Camboja, e assim em todos os países onde o comunismo chegava, matava milhões de pessoas. Mas quanto mais eles matavam, mais o evangelho crescia e prosperava e mais pessoas se convertiam. E isso criou uma história tremenda, um capítulo lindo na história do cristianismo, o heroísmo daqueles que foram torturados por amor a Cristo. Mas o Richard Wurmbrand, esse irmão muito querido que já veio ao Brasil, passou uma grande parte da vida dele, ele era um pastor, passou uma grande parte da vida dele preso em cadeias comunistas. E ele diz que a perseguição fazia os irmãos se unirem. Na China, a perseguição está voltando e aumentando, os cristãos se unem, todos, não tem sectarismo, separação, é cristão, é de Cristo, todos estão juntos. A dor e a perseguição une os irmãos. E isto vai acontecer no mundo ocidental também, que até então tinha a glória de dizer que havia liberdade religiosa. Hoje a gente está vendo que é uma liberdade muito relativa. Nos Estados Unidos, um país que foi criado para ser cristão, hoje, em muitos lugares, as igrejas estão proibidas de funcionar e o prefeito de Nova York, William de Blasio, ameaçou fechar permanentemente as igrejas. Claro que ele não pode tirar a fé dos corações, mas ele ameaçou fechar os templos. Isso é uma bênção de Deus para a gente entender que o templo não salva ninguém. O cristão não tem que basear sua vida cristã na ida aos templos. Mas é a maioria dos cristãos no Brasil, eles são crentes na igreja. Eles não têm vida própria, não têm vida de comunhão com o Espírito Santo, não têm vida de devoção, lendo a Bíblia por eles mesmos todos os dias. Eles não têm o entendimento da Bíblia, eles dependem da oração poderosa lá na igreja, dos cultos lá na igreja, e a vida cristã deles é ir lá no templo. Mas não é isso que Deus quer. Portanto, Deus está sacudindo e despertando as pessoas para entenderem. Hoje a gente tem que se adaptar aos novos rumos, à internet. Toda a crise mundial e a pandemia vem mostrar que as pessoas precisam de canais alternativos para fazer as coisas. E quem é cristão e vai ser cerceado, limitado, perseguido, tem que criar canais alternativos. Hoje é muito fácil a gente se logar na internet, lá no Facebook, no WhatsApp, mas os cristãos estão entendendo que existem riscos aí. A igreja hoje massificada, proibida de ir aos templos, e isso não é só no Brasil não, está em muitos países do mundo. Esses cristãos vão ter que ir para a internet. Claro que
você sabe quem é o dono da internet, quem criou a internet. E por isso, essa alternativa, em pouco tempo, vai virar uma arma contra os cristãos. Eles vão ter que entender isto, que a internet não é de Deus, é um canal válido para a gente manter comunhão, mas breve tudo vai mudar. De forma que nós temos que ver situações alternativas, mas principalmente podemos entender a igreja em tendas. Foi o que Deus revelou para o Tiago, irmão carnal de Jesus, que era o líder da igreja em Jerusalém por ocasião daquele concílio. Ele entendeu que Deus é Deus também dos gentios, que Deus salva os gentios, dá o Espírito Santo para eles e dá também, através do Espírito Santo, a orientação. O raciocínio dele é o seguinte: eles têm o Espírito Santo, que é Deus. Se Deus está com eles pelo Espírito Santo, por que nós, de nossa parte, vamos impor para eles uma lei de Moisés? Por que nós vamos impor para eles preceitos da lei, se eles têm o próprio Deus com eles? O Espírito Santo está com eles, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo leva para eles a orientação, o que eles precisam saber, de forma que aqueles que vão crendo e que eles continuem se reunindo em tendas. Ele usou a expressão tabernáculo, que o tabernáculo de Davi, que estava caído, seria levantado nos últimos tempos para que pudessem se voltar para Deus. Hoje nós vamos entender isso. Os templos vão ser fechados para que as pessoas descubram que eles, no nome de Jesus, um grupo em células são as igrejas nas casas, ou as igrejas em tendas, grupos pequenos de irmãos se reunindo para buscar o Senhor, para consagrar sua vida ao Senhor, para cultuar Deus, para discipular, para orarem uns pelos outros, para praticarem o amor, para discipularem uns aos outros. Isto é o que Deus está querendo fazer também em nossos dias, para preparar a sua igreja em tendas para que ela seja arrebatada. A igreja em tabernáculos, em células, a igreja em grupos pequenos, também é igreja e tem muito mais proveito para cada um que participa. Este é o modelo, tem que ser incentivado. Está na hora de se multiplicarem as células e todos os irmãos começarem a dar apoio. A palavra de Deus, levando o amor de Deus, levando o discipulado, a instrução na Bíblia, em células, nas casas, em tendas. Os templos vão ser fechados de um jeito ou de outro. E não é para nós sermos crentes em templos, é para nos reunirmos em tendas, em tabernáculos de Davi, né, que estão sendo reerguidos. Estavam caídos. Por que caídos? Porque o templo engoliu. Salomão guardou o tabernáculo de Davi dentro lá de uma sala do templo. Hoje são muito mais atraentes como local de show para os crentes e muito mais cômodo. É mais fácil o crente ser crente num templo. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer a sua vida em obediência. Então vai ter que se reunir de um jeito ou de outro, em tendas, em grupos pequenos, em células, nas casas, para expressar a diversidade e a unidade da igreja, o amor de Deus por nós. Que a gente entenda a igreja nesses novos tempos que antecedem a volta de Jesus. Já estamos muito perto e Deus quer organizar o seu povo em tendas para que ele venha arrebatar todo esse povo e todos os que estão sendo preparados. Como os que frequentam templos normalmente não estão preparados, então Deus vai fazer com que eles tenham mais participação em grupos pequenos, mais instrução, para que se preparem
para serem arrebatados. Entenda, para fazer a sua parte também, meu irmão, minha irmã.